Vamos falar um pouco de movimento circular. Aqui nós temos uma figura mostrando uma partícula fazendo uma curva. Então suponha que nesse pequeno trecho o movimento seja circular, ou seja, a trajetória forma um arco de circunferência. Suponha também que o módulo da velocidade dessa partícula esteja mudando. Então, ou seja, o movimento não é uniforme. Então o que nós teremos? Nós teremos uma força resultante que ela não é nem radial ou não está na direção radial, ok? Aqui, ó, chamado direção normal ou radial. E também essa resultante não está na direção tangencial, que seria essa direção que tangencia a trajetória da partícula nesse momento aqui. Né? Então, uma linha que passa tangenciando esse arco de circunferência, ok? Então, se a partícula tem esse movimento, um movimento circular mais variado, né, o modo da velocidade varia a direção também, porque é um movimento circular, a força resultante não aponta nem na direção radial, nem na direção tangencial. Mas ela tem as suas componentes radial e tangencial. Então, você vai ter uma componente centrípeta da força resultante e você vai ter uma componente tangencial dessa força resultante. A componente centrípeta é responsável por mudar o módulo da velocidade. Errado. A componente centrípeta é responsável por mudar a direção da velocidade. E a componente tangencial é responsável por mudar o módulo da velocidade. Então, a componente centrípeta muda a direção da velocidade e a tangencial muda o módulo da velocidade. Se o movimento for circular e uniforme, não existirá componente tangencial da força resultante. Portanto, a resultante apontará para o centro, a própria resultante aponta para o centro, porque não terá componente tangencial. Isso no caso do movimento circular uniforme. Então, nesse caso em que o movimento é circular, mas varia, o módulo da velocidade varia, você vai ter uma aceleração tangencial, já que você tem uma força tangencial, uma componente tangencial da força resultante, e você vai ter uma aceleração centrípeta, porque você tem uma componente centrípeta da força resultante. Você tem que lembrar o seguinte: se o objeto faz uma curva, não tem jeito, existe uma força centrípeta, ok? Agora, se o objeto faz um movimento circular, você está fazendo essa curva, e o modo da velocidade é constante, ou seja, o movimento uniforme, então só tem a força centrípeta, não tem a componente tangencial da força resultante. A própria resultante aponta para o centro, ok? Isso no movimento circular uniforme. Isso que você tem que ter em mente. Se o movimento fosse só retilíneo, não existiria força centrípeta, só existiria força tangencial, caso esse movimento retilíneo fosse variado, né? Fosse um movimento em que a velocidade varia. Então você só teria a força tangencial. Então, quando que você só tem a força tangencial? A força na própria direção da trajetória, né? Naquele momento. Quando que você tem essa força tangencial? Somente ela. Quando que você só tem a força tangencial? No movimento retilíneo. Você não tem força centrípeta. Ok? E quando você não tem nenhuma delas? Aí, quando o objeto está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, você não tem nem a resultante tangencial e nem a resultante centrípeta, ou seja, você não tem nem a componente da resultante na direção tangencial, nem a componente da resultante na direção centrípeta. Você não tem nenhuma componente porque você não tem a própria resultante é nula, ok? Agora, se você tem um movimento retilíneo variado, ou seja, cuja velocidade de módulo varia, ou seja, cujo módulo da velocidade varia, aí você vai ter uma força tangencial e uma aceleração tangencial. Agora, se você tem um movimento variado e ao mesmo tempo o objeto faz uma curva, aí você vai ter as duas forças, a força centrípeta, a força tangencial. Em consequência óbvia, né? Você tem a aceleração tangencial e uma aceleração centrípeta, ok? Então, força centrípeta simplesmente quer dizer um conjunto de forças que somadas dá uma resultante nessa direção, ok? Essa direção radial apontando para o centro, né, com sentido que aponta para o centro, tá? É isso que quer dizer a força centrípeta. E a força tangencial é quando você tem um conjunto de forças que somadas dá uma resultante na direção tangencial. Aí se chama essa força de força tangencial, ok?
Você pode pensar individualmente em cada força também, né? Você pode pensar que cada força pode ter uma componente tangencial e uma componente centrípeta. Sim, pode pensar assim. Mas em termos de resultante, é isso, né? Você soma um conjunto de força, você tem a resultante, tá aqui a resultante. Essa resultante pode ter uma componente centrípeta e uma componente tangencial. No movimento retilíneo não faz sentido falar em força centrípeta, porque no movimento retilíneo não vai existir força centrípeta nunca, porque no movimento retilíneo não há variação na direção da velocidade, portanto não tem força centrípeta, ok? Aqui agora a figura mostra, ó, a força, novamente a força F. Qualquer objeto está fazendo uma curva, se o objeto faz uma curva, ela pode ter uma resultante que não é nem tangencial e nem centrípeta, está aqui, ó, é o caso, ou seja, esse movimento não é uniforme, não é uniforme, atenção. Portanto, o objeto tem uma aceleração aqui tanto na direção centrípeta quanto na direção tangencial, a aceleração dela está na direção da força resultante, está aqui. Mas essa aceleração tem uma componente na direção radial e tem uma componente na direção tangencial. Da mesma forma que a força tem as duas componentes, a aceleração também terá as duas componentes, a tangencial e a centrípeta. O que significa isso? Significa que se tem força centrípeta, você sabe, o objeto está fazendo uma curva, um movimento, né, que não é em linha reta, ele está fazendo uma curva. Se tem força tangencial, significa que o módulo da velocidade está variando, ok? Agora aqui nós vamos mostrar alguns movimentos, alguns exemplos, né? Aqui nós temos então um bloco de gelo sobre uma superfície de gelo. Esse bloco de gelo está preso por um barbante a um centro aqui, um pequeno pino, né? Um pininho, que é o centro de uma circunferência. E esse bloco de gelo, esse cubo de gelo é posto para girar. Alguém dá um petelecozinho nele de forma que ele fica girando em torno desse pino aqui, ok? Preso pelo barbante. E aqui o movimento você pode dizer que é uniforme, né, pelo menos, né, aproximadamente, né, por alguns segundos, pode dizer que ele é uniforme, porque o atrito é muito baixo, então ele vai girar em movimento uniforme. Se realmente o movimento for uniforme, o que você vai ter? Você simplesmente vai ter uma força resultante centrípeta, que nesse caso aqui é a força que o barbante faz no cubo. Aqui, ó, tá aqui, a força que o barbante faz no cubo é a força de tração do fio. Então, essa força de tração do fio é a força centrípeta. Então, se você for escrever a segunda lei de Newton para essa direção, você vai ter força resultante, né, igual a massa vezes aceleração. Então, a componente centrípeta vai ser força centrípeta igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, você vai escrever qual é a força centrípeta? T. E a aceleração centrípeta? V ao quadrado sobre R. Então, está aqui, ó. Força resultante na direção radial ali é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Ok? Você também tem na direção vertical aqui duas forças, normal e peso. Como você está no plano horizontal, na vertical não tem aceleração, então P e N elas se anulam. Né? P e N tem o mesmo valor pela primeira lei de Newton, como há equilíbrio na direção vertical, então N e P tem o mesmo valor e somando vai resultar nulo. Ok? Vamos para outro exemplo. Aqui é o rotor, né? É um brinquedo parque de diversões que gira. Quando está em funcionamento, ele está girando. Nesse caso está indicando que está girando no sentido anti-horário, está aqui, girando. A pessoa fica encostada na parede, o piso é retirado, ele baixa e a pessoa não cai. Quem sustenta a pessoa ali? No caso, não tem mais o piso para sustentar a pessoa. Quem sustenta quando o rotor está girando é a força de atrito que surge aqui, ó. Foi chamada aqui de FS, uma força de atrito que aponta para cima, né? Equilibrando a força-peso, que está apontando para baixo, que chamou de FG. Então, essas duas forças têm o mesmo módulo, não há movimento vertical, há um equilíbrio aqui nessa direção, ok? E você tem na direção radial uma força normal aqui, responsável pelo movimento circular, por manter a pessoa na trajetória circular. Essa, no caso aqui, força normal, é a resultante centrípeta. Outro exemplo aqui, pode pensar também que é um brinquedo, né? Uma partícula aqui, representando, por exemplo, uma cadeira presa a um cabo, né, por exemplo, né? Você pode pensar assim, um brinquedo de parque. E aqui, então, essa cadeirinha é colocada para girar em movimento uniforme, né, e circular. Aqui, a velocidade constante V, o módulo constante, ok? A direção não é constante. O módulo da velocidade é constante. Então, imagine isso girando. Então, você vai ter aqui, ó, quais as forças atuando. Desprezando força de atrito, você teria aqui nessa partícula, imagina uma cadeirinha aqui, né? Uma pessoa girando aqui ao redor desse ponto central.
no movimento uniforme. Então você vai ter aqui uma força de tração, que um cabo ou haste está exercendo aqui, né? E a força-peso da cadeira, mais a pessoa que estaria sentada aqui. Né? Veja aqui que não tem nenhuma força, nem tração, nem força-peso, está apontado na direção radial. Mas você sabe que vai ter uma componente de resultante nessa direção, ou a própria resultante estará nessa direção. Por que você sabe disso? Porque você está vendo que é um movimento circular. E para existir um movimento circular, necessariamente precisa ter uma componente ou uma força, né, resultante nessa direção radial. Então, vamos pensar, ó, são duas forças. Então, na hora que eu somar, vai ter o quê? Ó? T mais P, neste caso aqui, vai dar uma resultante exatamente nessa direção radial. Ok? A força resultante aqui é radial porque o movimento é circular e uniforme. Se não fosse uniforme, essa força resultante não estaria apontando para o centro. Você teria uma componente da resultante apontando para o centro. Ok? Essa resultante das forças na direção radial é chamada de força centrípeta. Está aqui representada. Na hora que eu somei T e P, deu exatamente essa força aqui resultante, que é a força centrípeta. Bom, a mesma coisa, você pode aplicar aqui segundo a lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Então, força centrípeta é igual a massa vezes aceleração centrípeta. Outro exemplo aqui, ó, essa moto girando nesse globo, né, conhecido globo da morte, tinha alguns circos, né, esse show, que a moto fica girando aqui, gira, fica até de cabeça para baixo, né, não para, fica girando o tempo todo aqui, faz vários movimentos, né. Aqui imagina um giro desse, vamos representar aqui em 4 posições diferentes, né, as forças peso normal. Tem força de atrito também, mas não vamos colocar aqui, né. Força de atrito pode aparecer aqui em alguns momentos, né, que a moto não está deslizando aqui, ela está girando, né, o cara pode acelerar a moto, desacelerar em alguns momentos, então vai aparecer força de atrito aqui no pneu da moto. Bom, mas em alguns pontos. Vamos pensar no ponto mais baixo. Então lembre-se que ele está girando, quando ele passa pelo ponto mais baixo, ele está girando. Então existe na direção radial existe uma resultante, né? Porque se ele está girando, tem uma força centrípeta, não tem jeito, tem que lembrar disso. Se o movimento é circular, tem que existir uma força centrípeta. Então nesse caso aqui, a força centrípeta seria o quê? A soma da força normal, vetorialmente, né, com a força peso. Em termos de módulo, está aqui embaixo, né? Resultante centrípeta é normal menos o peso, porque o peso está apontando no sentido contrário, né? Não está apontando para dentro da curva, está apontando para fora. Então a resultante aqui vai ser, em termos de módulo, né, normal menos peso. Você vai ter o módulo da resultante. Aqui do lado você veja que já está diferente, né? Só a força normal aponta para o centro. A outra força, a força peso, aponta para baixo. Então aqui a força centrípeta, ou resultante centrípeta, é a própria força normal. Está aqui apontando para o centro, está aqui do lado, ó. Resultante centrípeta é a própria força normal. Já aqui em cima, veja que as duas forças, tanto o N quanto o P, apontam para o centro. Então, a resultante centrípeta aqui, em módulo, vai ser a soma do módulo de N com o módulo de P, porque as duas estão contribuindo, né, no mesmo sentido. Então, você vai somar aqui os módulos. E aqui, do lado, você tem a módulo já descendo, você tem a força-peso para baixo e a força normal para o centro. Aqui, novamente, você tem a resultante centrípeta sendo a força normal. Ok? Aqui é o planeta Terra, em volta da Terra, a apresentação da Lua girando, né? Imagine que movimento circular uniforme. Se fosse realmente um movimento circular uniforme, você teria simplesmente uma força centrípeta aqui apontando para o centro. O nome já está dizendo, né? Ficou até redundante. Então aqui a força centrípeta, ou resultante centrípeta, é igual à força que a Terra faz na Lua, a força gravitacional. Tá? Então você tem isso aqui. E são esses os exemplos. Existem outros, né, exemplos, mas não vamos parar por aqui.